E aí, galera, vamos dar continuidade ao nosso estudo da ligação covalente. Deixa eu sair daqui, deixa eu ir para esse cantinho aqui. Você já chegou a se perguntar se existe ligação química mais forte do que outra? A energia da ligação química também é chamada de energia de dissociação. E aqui nós temos os valores de algumas ligações covalentes do hidrogênio com alguns elementos químicos. Olha só, no segundo período, quando a gente sai do carbono e vai para o nitrogênio, a energia da ligação diminui. Do nitrogênio para o oxigênio, a energia de ligação aumenta. E do oxigênio para o flúor, a energia de ligação volta a aumentar. Por que será? Quais serão os fatores que estão aqui envolvidos? Então, se nós analisarmos essa outra figura aqui, nós temos aqui a distância internuclear e a energia da ligação. Quanto mais profundo é o poço, mais estável é a ligação. Então, mais forte ela é, mais difícil essa ligação será de se romper. Que conclusão nós podemos chegar a partir disso aqui? Que quanto mais curta for uma ligação, maior será a sua energia. Então, provavelmente, neste sentido, nós estamos encurtando a ligação química. Mas o que será que está fazendo essa ligação química encurtar? Vamos analisar essa tabela. Para dois átomos de hidrogênios, nós temos uma energia de ligação de 424 kJ por mol. Já para o nitrogênio, nós temos uma energia de ligação bem mais elevada, é de 932 kJ. Passando para o oxigênio, nós temos uma energia de ligação de 484 kJ/mol. Caiu pela metade. Enquanto que aqui, quando o oxigênio se liga ao hidrogênio, a ligação é mais forte do que a ligação nitrogênio-oxigênio. Qual será o mistério que faz a energia dessas ligações químicas variar tanto? Veja só, a ligação carbono-hidrogênio tem uma energia de ligação de 412 kJ. Já a ligação carbono-carbono tem uma energia de 348 kJ/mol. O que variou daqui para cá? Por que a energia carbono-hidrogênio é mais forte que a energia de ligação carbono-carbono? O que está sendo alterado aqui é o tamanho do átomo. O tamanho do hidrogênio é menor que o tamanho do carbono. Ou seja, diminuindo o tamanho do átomo, nós estamos encurtando essa ligação química. Então, ela se torna mais forte. E isso é o que esclarece o mistério nessa primeira comparação. Então, nós já sabemos um fator que afeta a energia da ligação química, o raio dos átomos envolvidos. Quanto menor for o raio do átomo, mais forte será a ligação. Agora, comparando carbono, ligação simples carbono, com carbono, ligação dupla carbono. Veja que a energia da ligação quase que dobrou, passou de 348 para 612. O que ocorre? Acontece que aqui nós temos 4 elétrons sendo compartilhados entre os dois carbonos. E aqui nós temos apenas 2. Logo, nós dizemos que a ordem de ligação no carbono dupla carbono é maior do que a ordem de ligação carbono simples carbono. Chamamos isso aqui de uma ligação de segunda ordem. E aqui, uma ligação de primeira ordem. Então, já sabemos mais outro fator que afeta a energia da ligação química, a ordem da ligação. Quanto maior for a ordem da ligação,
Quanto maior for o número de pares compartilhados entre os átomos, maior será a energia da ligação química. Já nesse outro caso aqui, nós temos um carbono, a ligação simples com outro carbono, e temos uma linha tracejada, e percebemos que a energia da ligação diminui. Já já nós vamos esclarecer o que isso significa. Agora, o carbono tripla carbono, percebam que a energia aumenta mais ainda quando comparado à ligação dupla. Qual a justificativa? Aumentou a ordem da ligação. Agora vejamos, carbono-oxigênio. A ligação carbono-oxigênio é um pouco mais energética do que a ligação carbono-carbono. Mas o oxigênio é um átomo menor do que o carbono. Essa energia deveria ser maior. Significa que algum outro fator está afetando a energia dessa ligação. Que fator será esse? Acontece que no oxigênio sempre vai haver pares isolados. E os pares isolados enfraquecem a ligação química. Por isso que a energia da ligação carbono-oxigênio não é tão maior do que a energia da ligação carbono-carbono. Já a ligação carbono-duplo-oxigênio é praticamente o dobro da energia de ligação carbono-oxigênio. Qual a justificativa? A ordem de ligação, que é maior. Generalizando, quanto maior for a ordem de ligação, mais energética e mais curta a ligação será. Quanto mais curta, mais energética a ligação. Quanto maior a ordem, mais energética também é a ligação. Por que a ligação de maior ordem é mais curta? Porque temos mais elétrons sendo compartilhados no espaço internuclear. E isso faz com que os núcleos se aproximem. Comparando agora a ligação carbono-nitrogênio com a ligação carbono-oxigênio, percebemos que a energia de ligação diminui. A energia de ligação carbono-nitrogênio é menor que a energia de ligação carbono-oxigênio. Justificativa: o nitrogênio é um átomo maior do que o oxigênio. Por isso que a energia da ligação será menor. Ou seja, a ligação carbono-nitrogênio é mais comprida do que a ligação carbono-oxigênio, devido ao raio do nitrogênio ser maior. Já a ligação carbono-flúor, ela é mais energética do que a ligação carbono-nitrogênio e mais energética do que a ligação carbono-oxigênio. Justificativa: o flúor é um átomo de raio menor. Comparando carbono-flúor e carbono-cloro, a energia da ligação carbono-cloro é menor. Por quê? O raio do cloro é maior do que o raio do flúor. Isso enfraquece a ligação química. A ligação carbono-bromo ainda é mais fraca que a ligação carbono-cloro. Por quê? O bromo tem um raio maior do que o cloro. E assim sucessivamente. Então, generalizando, quanto maior a ordem da ligação, mais curta ela será e mais energética também. E além do raio atômico e da ordem de ligação, o que vai afetar o comprimento da ligação química? A presença de pares isolados. Os pares isolados provocam uma maior repulsão entre os átomos, fazendo com que os mesmos se distanciem. E assim a ligação vai se tornar mais longa e, consequentemente, mais fraca. Aqui nós temos uma outra forma de demonstrar isso. Ao invés de tabela, é através de um gráfico. Perceba que a ligação dupla tem quase o dobro de energia da ligação simples. E, por sua vez, a ligação tripla tem quase o triplo de energia da ligação simples. Certo? Então, nesse sentido, a ligação está se tornando mais curta porque está aumentando a ordem da ligação, o número de pares de elétrons compartilhados entre os átomos. Deixa eu mudar de lugar. Então, nessa tabela, nós mostramos
agora o comprimento da ligação química. E vocês vão perceber que aquelas ligações mais fortes são exatamente as ligações que são mais curtas. E as ligações que têm maior ordem também são mais curtas. Vejam só, a ligação carbono simples carbono tem um comprimento de ligação de 154 picômetros. O que é o picômetro? É o metro dividido por 1 trilhão, 10 elevado a menos 12. Já a ligação carbono dupla carbono tem um comprimento de 134 picômetros. E a ligação carbono tripla carbono tem um comprimento de 120 picômetros. Então, aumentando a ordem da ligação, o seu comprimento diminui. Agora vejam aqui. Hidrogênio, comprimento de ligação 74 picômetros. Flúor, 142 picômetros. Por que a ligação do hidrogênio e hidrogênio é muito mais curta do que a ligação entre dois átomos de flúor? Porque o raio do hidrogênio é menor que o raio do flúor. A mesma coisa ocorre comparando, por exemplo, dois átomos de iodo com dois átomos de cloro. O iodo tem um raio atômico maior do que o raio do cloro. Agora, o raio de cada átomo na ligação covalente não é o mesmo raio atômico. Essa contribuição de cada átomo para a distância internuclear é chamado de raio covalente. Então, a sua dimensão geralmente não é a mesma da do raio atômico. Por quê? Porque o átomo geralmente se deforma quando faz uma ligação química. Ok? Agora, existem algumas moléculas que, se nós aplicarmos aquelas mesmas regras que nós vimos na aula passada para construir uma estrutura de Lewis, a gente não consegue chegar em apenas uma estrutura. O primeiro exemplo que eu vou dar para vocês aqui é o exemplo do benzeno, que é uma molécula formada por 6 carbonos e 6 hidrogênios. A estrutura do benzeno, por muitos anos, foi um grande mistério. Se vocês lerem um pouco da história do benzeno, vocês vão ver que muitas estruturas foram propostas para ele. Até que, mais uma vez, um químico sonhador desvendou a estrutura. Esse químico foi Kekulé. Kekulé sonhou com várias serpentes, uma mordendo a cauda da outra. E, segundo ele, quando ele viu aquela imagem, imediatamente ele teve aquele insight e conseguiu montar a estrutura do benzeno. Bem, mas qual é a estrutura do benzeno? São 6 carbonos, cada um ligado a um hidrogênio, e entre os carbonos nós temos ligações simples e duplas alternadas. Então essa seria a estrutura do benzeno. Outra forma de representar é assim, tá? Então essa é a fórmula estrutural plana, essa é a fórmula estrutural só que condensada. Outra forma de representar são essas aqui, onde os carbonos a gente representa só por tracinhos, tá? E a gente não demonstra os hidrogênios. Essa forma de representar a gente chama de estrutura de bond line. Vocês vão se familiarizar bastante com isso em química orgânica. Como vocês podem perceber, há duas formas de montar a estrutura do benzeno. Se nós considerarmos esse sendo o primeiro carbono, nós vamos ter simples e duplas alternadas ou duplas e simples alternadas. Não é a mesma estrutura. As moléculas não são superponíveis, ou seja, você não consegue colocar as partes iguais delas uma sobre a outra. As ligações simples e duplas não coincidem suas posições. Então, nós deveríamos ter duas estruturas diferentes para o benzeno. E outra coisa, se a estrutura do benzeno realmente fosse essa, nós deveríamos ter carbonos mais próximos uns dos outros e carbonos mais afastados. Lembrem-se que a ligação simples é mais comprida do que a ligação dupla. Mas, quando nós observamos a estrutura do benzeno, a gente se depara com uma coisa diferente. Na estrutura real do benzeno,
O comprimento das ligações não é nem o comprimento de uma ligação dupla, nem o comprimento de uma ligação simples. Na verdade, é um comprimento intermediário. Ou seja, a estrutura correta não é nem essa daqui. É uma estrutura intermediária. Em outras palavras, não existem ligações duplas e ligações simples. São ligações intermediárias entre duplas e simples. É exatamente isso que aquilo que nós vimos naquela tabela como uma ligação simples em uma linha tracejada. É como se fosse uma ligação e meia. Então, a melhor forma de representar o benzeno, na verdade, é assim. A gente coloca um hexágono e uma esfera dentro. Essa esfera significa o quê? Que não dá para dizer quem é ligação simples e quem é ligação dupla. São ligações químicas de caráter intermediário. Essa situação é o que nós chamamos de híbrido de ressonância. Ou seja, a estrutura real não é aquela que a gente desenha, na verdade. É uma estrutura intermediária.